Fala, meu querido! Nessa videoaula de hoje a gente vai falar a respeito de aminoácidos. A gente não conhece tanto aminoácidos, mas a gente sabe o que eles produzem juntos. No caso, é uma cadeia polipeptídica, ou conhecido popularmente como proteína. E aí, aprofundar um pouquinho a respeito de aminoácidos. Vamos embora! A gente hoje estuda, a gente sabe que tem cerca de 300 aminoácidos, mas apenas 20 deles são formadores de proteína. Essa característica é importante pelo fato do seguinte: a gente apresenta hoje uma quantidade inúmera de proteínas desempenhando as mais variadas funções, e o simples rearranjo desses aminoácidos na cadeia polipeptídica podem mudar a função biológica de uma proteína. O simples posicionamento espacial de um aminoácido, uma rotação simples de um átomo de carbono, pode fazer com que a função biológica da proteína seja alterada. Vamos saber um pouquinho mais a respeito dos aminoácidos. O primeiro a considerar é o seguinte: a estrutura de um aminoácido. O aminoácido ele possui 4 elementos básicos. O primeiro é um carbono alfa, o segundo um grupamento amina, um terceiro um grupamento carboxila e uma cadeia lateral R. Aqui a gente tem a molecona, uma molecona de aminoácido. A gente tem 2 carbonos, certo? Um deles é o carbono alfa, tá? O carbono alfa é o carbono central. Ele vai ter uma ligação com o grupamento carboxila, que está aqui, um C-O-OH, ou na forma ionizada C-O-O-, aqui seria um ânion, tá? O oxigênio é negativamente polarizado, tá bom? Um C-O e um CO-. Aqui está equalizadozinho, sem ânion, sem carga, C-O-OH. Aqui a gente tem o R, significa que existe uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral pode ser, como no caso da glicina, apenas um outro hidrogênio. Na glicina, que é um dos aminoácidos extremamente importantes para nós, inclusive, essa cadeia lateral aqui é apenas um hidrogênio. Aqui pode ter um carbono, pode ter um monte de coisa aqui, tá bom? O que vai diferenciar basicamente os aminoácidos são as cadeias laterais. Aqui a gente tem um grupamento amina, tá? O grupamento amina tem um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Isso daqui também pode ser positivamente carregado, tá? A gente pode ter uma terceira ligação do nitrogênio com um outro hidrogênio, ficando essa parte da molécula aqui como NH3, no caso carregada positivamente. A gente tem o carbono alfa, que tem uma ligação com o grupo carboxila, uma ligação com a cadeia lateral, uma ligação com a cadeia do grupamento amina e um hidrogênio aqui. Ou seja, o carbono alfa, que é esse carbono aqui, ele consegue fazer uma ligação diferente desse lado, uma ligação diferente desse lado, uma ligação diferente desse lado e uma ligação diferente do lado de cá, tá bom? Por isso que ele é o carbono alfa. O carbono alfa é aquele principal da cadeia, tá bom? É o carbono central do aminoácido, tá? Por que o nome aminoácido? Porque é um carbono que está ligado com um grupamento amina e que tem do outro lado aqui uma substância, um grupo carboxila, que tem a capacidade de liberar esse hidrogênio aqui na solução, tá bom? Quando a substância libera hidrogênio, quando libera esse hidrogênio aqui, significa que ele tem um potencial para hidrogenar alguma substância. Então, ele dá a característica ácida, tá bom? Conhecendo melhor o carbono alfa. A cadeia pode ter o seguinte: essa cadeia lateral aqui, ela pode ter quantos carbonos for. Esse aqui vai ser o carbono alfa pelo fato do seguinte: ele é o carbono central do aminoácido. Central não no sentido de estar no centro, no meio, mas de ser o elo que liga o grupamento carboxila, o hidrogênio, o grupamento amina e a cadeia lateral, tá bom? Se aqui a gente tivesse um segundo carbono, por exemplo, vamos dizer que a gente tem aqui um aminoácido que aqui tem um CH3. Por exemplo, tem um carbono ligado a 3 hidrogênios ligados aqui.
a gente teria o carbono alfa e esse daqui seria o carbono beta, tá? E assim vai, carbono alfa, carbono beta, as letras gregas todas aí para fora, mas esse daqui é o principal, é o beta. Milton, por que esse daqui não é o beta? Esse daqui não conta por quê? Porque ele está no grupamento carboxílico, tá bom? Ele conta se a gente for apenas nomear esses carbonos por números. Aí começa aqui pelo número 1 e o carbono alfa vai ser sempre o carbono número 2 e aqui vai contando carbono 3, carbono 4 e assim por diante. Tranquilo? Ó, passando aqui, existe uma característica dos aminoácidos chamado de quiralidade. A gente sabe que é o seguinte, os carbonos, cada carbono ele consegue fazer 4 ligações, não é isso? 4 ligações. No caso dos aminoácidos, cada ligação com esse carbono vai ser uma ligação diferente. Por exemplo, numa ligação para qualquer aminoácido, a gente vai ter um grupo carboxila, a gente já viu, a gente vai ter um grupo amina, a gente vai ter um hidrogênio e a gente vai ter uma cadeia lateral, tá? São 4 ligações com 4 coisas diferentes. Pode ser átomos diferentes, pode ser moléculas diferentes, mas 4 ligações entre um carbono e alguma coisa que seja uma diferente da outra, tá? A única diferença, por exemplo, antes da diferença, por aqui, a alanina. A gente sabe que esse carbono aqui, é o carbono alfa. Por quê? Porque ele está ligado ao grupo carboxila, está ligado a um hidrogênio, está ligado ao grupamento amina e está ligado aqui a uma cadeia lateral que é apenas um CH3. Tá bom? No caso, carbono alfa, isso aqui é o carbono beta, se a gente for usar esse tipo de classificação. Ou carbono 1, carbono 2 é sempre o carbono alfa e aqui carbono 3. Mas vamos lá, perceba o seguinte, esse carbono que é o alfa, ele está ligado com o grupamento carboxila, está ligado com o CH3, está ligado com o hidrogênio, está ligado com o grupamento amina. Grupamento amina. 4 ligações diferentes, tá? A única exceção é essa mocinha aqui, a glicina. A glicina, ela está fazendo uma ligação com o grupo carboxila, está fazendo uma ligação com o grupo amina, está fazendo uma ligação com o hidrogênio, até aí tudo normal, tudo igual, só que ela está fazendo aqui uma ligação com outro hidrogênio. A glicina, ela tem como cadeia lateral, como cadeia R, apenas, como cadeia R, aqui como cadeia R, ela tem apenas um hidrogênio. Como ela tem uma ligação com hidrogênio aqui e outra ligação aqui, ela perde a quiralidade, porque existem 2 ligações iguais, tá? Ligação diferente, 2 iguais. Ligação diferente, ligação diferente, ligação diferente, ligação diferente. Aqui é um aminoácido quiral, onde o carbono alfa faz 4 ligações diferentes. Belezinha? Com relação a funções, os aminoácidos têm muitas funções, tá? A principal delas é a formação dos peptídeos. Muitos peptídeos vão dar origem a uma cadeia polipeptídica. Poli vem de muitos peptídeos. Dá origem, no caso, dependendo da quantidade, às proteínas, tá? Porque a gente também tem os oligopeptídeos, que são peptídeos que têm muitos aminoácidos, mas não chegam ainda no tamanho necessário para uma proteína. Belezinha? Vamos lá. Síntese de peptídeos, temos a síntese de hormônios. Como exemplo aqui, a gente tem a formação de átomos de T3 e T4, que são produzidos aqui na nossa tireoide. A síntese de glicogênio, que no caso vai ser desenvolvido pelo pâncreas. A gente vai ver aminoácidos tanto na insulina quanto no glucagon. A gente tem aminoácidos no ciclo da ureia, tá? Para retirar a amônia de dentro do nosso corpo e transformar ela, converter ela em ureia e adicionar ela nos ductos para eliminação, a gente precisa de aminoácido e também no controle do crescimento celular, tá? Essa gravura aqui, essa imagem, eu trouxe para a gente lembrar aqui da formação de um peptídeo. Aqui a gente tem um aminoácido 1, carbono alfa, grupamento amina, cadeia lateral, hidrogênio, grupo carboxílico, aqui do mesmo jeito. Perceba o seguinte, aqui vai acontecer uma ligação peptídica, uma ligação entre 2 aminoácidos.
Essa ligação é o que vai dar origem à cadeia polipeptídica, que depois a gente vai ver que é uma proteína, tá bom? Ó, essa hidroxila desse grupamento carboxílico aqui vai se ligar com o hidrogênio desse grupamento amina. Hidrogênio mais oxigênio é uma hidroxila do grupamento carboxílico desse aminoácido 1 se juntando com o hidrogênio do grupamento amina do aminoácido número 2. Vão se juntar, liberando aqui uma molequinha de água, é uma síntese por desidratação, vai ocorrer uma produção baseada na eliminação de uma molequinha de água, tá bom? Uma síntese por desidratação, e aqui a gente vai ter uma ligação peptídica. Aminoácido número 1, aminoácido número 2, aqui a gente não tem mais a hidroxila, nem o hidrogênio desse rapaz aqui, foram embora, formaram uma molécula de água, e aqui a gente tem a formação de uma ligação peptídica, tá bom? Isso daqui, no caso, vai passar a ser uma ligação que a gente chama por ligação de amida. Uma ligação amida, belezinha? Aminoácido 1 junto com o aminoácido 2, libera água, forma aqui um dipeptídeo. Vamos lá. 2 aminoácidos juntos, dipeptídeo. 3 aminoácidos juntos, tripeptídeo. 4 aminoácidos juntos, tetrapeptídeo. Quando a gente tem 29, 30 aminoácidos juntos, a gente tem um oligopeptídeo. Quando a gente tem mais, e aí vamos embora para frente, a gente tem um polipeptídeo. Nem sempre um polipeptídeo é uma proteína, tá bom? A gente tem grandes moléculas, grandes peptídeos, mas para a gente ter uma proteína, a gente tem que ter ali pelo menos na casa de uns 250 peptídeos. Aminoácidos, perdão. Na casa de uns 250 aminoácidos. Tá bom? Ó, formação dos peptídeos, tem a ligação peptídica aqui que eu já falei. A gente tem como exemplo de dipeptídeo, que eu acabei de explicar o que seria, são 2 peptídeos juntos, a gente tem o aspartame, certo? O aspartame extremamente conhecido. Ó, um N-peptídeo, que são 9 peptídeos, a gente tem a ocitocina, que é um hormônio que estimula a mulher a contração uterina para expelir o feto, o menino, quando a mulher está para dar à luz, além da produção do leite, além de ser um hormônio estimulante sexual, tá? A ocitocina tem várias funções, uma delas é estimular sexualmente a mulher. Ó, a gente tem o glucagon, que é um hormônio que quebra o glicogênio para liberar açúcar do sangue. A gente tem a insulina, ó, o glucagon tem 29 resíduos de aminoácido. A insulina tem entre 21 e 30 resíduos de aminoácido, são 2 oligopeptídeos, tá bom? A insulina, no caso, ela tira o açúcar do sangue e joga ela dentro do pâncreas para o pâncreas formar o glicogênio para o açúcar ficar armazenadinho, e quando precisa a gente vai lá e faz o processo justamente ao inverso com o glucagon, de quebrar e jogar açúcar no sangue. E as proteínas que são polipeptídeos, belezinha? Aqui a gente tem, ó, a formação de um dipeptídeo, a água foi-se embora, a gente tem aqui uma ligação peptídica, é um grupamento amida, beleza? É uma ligação amida. Ó, grupo carboxílico, grupamento amina, vão se juntar aqui, ó, libera uma moléculazinha de H2O e a gente tem uma ligação peptídica aqui. É isso daqui, só que em forma mais vamos dizer assim, com uma açãozinha, tá? Para vocês entenderem bem o que está acontecendo aqui, ó. Juntou, quebrou, liberou o OH, a hidroxila do grupamento carboxílico aqui, ó, liberou o OH, vai liberar o hidrogênio daqui, HO daqui, com H daqui, H2O, vai-se embora, formou os 2 dipeptídeos, belezinha? Ó, e a classificação dos aminoácidos. Gente, eu não vou entrar em detalhes aqui pelo fato do seguinte, eu poderia sair daqui numerando para vocês vários exemplos de aminoácidos que vocês não iriam decorar. Nem eu decoro, tá bom? Nem eu decoro, que estudo bastante para fazer essas videoaulas. Eu posso dizer o seguinte, tem essas classificações, 6 classificações. Existem cadeias apolares, são cadeias que não são ionizadas, nem carga positiva, nem carga negativa. Tá bom? Existem cadeias polares híbridas, são cadeias onde o carboxila, o grupamento carboxila tem um oxigênio lá sem a ligação do hidrogênio, então ele tem um menuzinho, ele tem um menuzinho lá.
tá bom? E o grupamento amina, ela tem um N3 mais íon lá em cima, um N3 mais íon, ou seja, está com um hidrogênio, está com uma cargazinha positiva, tá bom? A gente tem aqui, ó, os aminoácidos de cadeias polares positivas, são quando eles estão carregados positivamente. Cadeias polares negativas, que são quando eles estão carregados negativamente. Aqui no caso, um ânion, um íon de cátion e aqui um íon de ânion, tá bom? Cadeias ácidas ou básicas. As cadeias ácidas são aquelas que tendem a liberar oxigênio e hidrogênio, perdão, no meio aquoso, e as básicas tendem a receber alguns hidrogênios no meio aquoso, tá bom? E temos os essenciais, que são aqueles que nós precisamos ingerir, e temos os não essenciais, que são aqueles que o nosso corpo produz. Aqui a gente tem um exemplo de um que tem uma cadeia ionizada positivamente, ele é polar positivo. Aqui a gente tem um exemplo de um híbrido, aqui ó, tem um maisinho, tá vendo? H3, H3N, mais, e o C-O com o ozinho aqui faltando hidrogênio para dar aquela velha equilibrada. É uma híbrida. Aqui a gente tem, só para ilustrar, uma apenas cadeia polar negativa. Belezinha? Ó, lembrando que é o seguinte, essa cadeia aqui, ela pode ter em regiões diferentes mais de uma dessas classificações aqui com relação à polaridade, tá? A gente pode ter uma cadeia que está com uma parte mais apolar, uma parte mais híbrida, uma parte mais positiva, outra parte mais negativa. Isso pode conferir à proteína a característica anfipática, tá bom? É interessante isso. Ó, outra característica interessante é o seguinte: quando esses carbonos, quando esses aminoácidos, eles se juntam, eles se ligam, aqui o que é que vai acontecer? Eles vão se juntar e depois que eles se juntam, ó, esse carbono aqui, ele não consegue mais espacialmente girar, mas o carbono alfa, ele consegue girar. O fato de o carbono alfa conseguir estar numa posição assim, por exemplo, o carbono alfa está nessa posição, ele consegue, mesmo depois de ter várias ligações, de a gente já ter um polipeptídeo, ele consegue fazer algum tipo de rotação. Essa rotação no carbono alfa, ele pode mudar a função biológica daquela proteína, tá bom? Por isso que a gente tem determinadas proteínas, variadas proteínas com funções extremamente específicas, baseadas apenas na alteração de um ou outro aminoácido. Por exemplo, a gente tem uma glicina, uma cisteína e uma lisina. A gente tem esses três aminoácidos. Eu peguei um, alterei com a posição do outro, a proteína já é outra, tá? Ou então eu posso ter o seguinte, eu posso ter uma cisteína que está com o carbono nessa posição. Se o carbono fizer assim, a molécula, a posição espacial dessa molécula, ela já foi completamente alterada e pode ser que também tenha alterado, só por conta de um giro simples do carbono alfa, a proteína pode também ter uma reviravolta com relação à sua função biológica. Belezinha? Gente, aminoácidos fica por aqui, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisinha, comentários, feedback positivo, feedback negativos ou dúvidas, a gente vai responder assim que possível, tá bom? Na medida do possível. Com relação ao like, se gostou, deixa o joinha. Se puder compartilhar, compartilha. A gente agradece a atenção de vocês, esperamos ter ajudado. Valeu, é nóis, tchau!